Você quis criar expectativa, é isso? É mais ou menos assim. O silêncio na televisão é uma coisa muito engraçada, porque se a gente ficar em silêncio, de repente, por mais de 3 segundos... A gente é 3 minutos. Uma assim, eternidade, né? E a galera fica assim, opa, o que tá acontecendo? O que é isso? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aqui. Ô, minha querida, vou ficar aqui. Não sei se tá bom esse posicionamento, porque quem fica mais adiante na TV, assim, parece que é gigante, né? Você tá vendo? Assim, ó. Minha querida Débora, deixa eu voltar aqui pra trás. Já tem desprovimento de tamanho, Ela vem aqui falar com a gente sobre as contas públicas do governo federal, que tiveram o pior resultado para fevereiro na história. Segundo o Tesouro Nacional, o mês passado teve um déficit primário de 58 bi e 400 milhões. Quais foram os motivos para esse resultado negativo? Trouxe aqui eles para poder a gente dar uma olhada. Já vou convidar todo mundo aqui para vir para a nossa tela para poder entender. Claro que precatório está no topo dessa lista, pelo menos foi o que o governo já antecipou aqui para a gente em relação a isso, né? Olha só, primeiro de tudo, o déficit, só para vocês entenderem, porque visualizando o número fica mais fácil a gente conseguir compreender. De 58, quase 58 bi e meio foi o que a gente teve desse déficit, que foi considerado aí, já é tido como o pior fevereiro da história. Prejuízo fiscal para 2024, que é previsto até então, é de um prejuízo de 0,25% do PIB para esse ano, tá? Um déficit de 0,25%, ou seja, ficando negativo ali no caixa, 0,25% do valor do nosso PIB. Na próxima tela, a gente vai entender o que aconteceu para poder chegar nesse valor, nesse déficit do mês de fevereiro, que comparado com fevereiro do ano passado, significa que a gente teve uma alta de 28,5% praticamente nesse déficit. Ou seja, a gente já subiu bastante. Por quê? Primeiro de tudo, a gente teve benefícios previdenciários aqui subindo um pouco mais nessa conta do governo, mas além disso, esses precatórios, lembra daqueles precatórios que não vinham sendo pagos no governo passado? A dívida, né? Resolveu uma dívida, porque na verdade isso são decisões judiciais já transitadas, julgadas, que realmente precisam ser pagas, elas vão se atualizando com juros. Se não fossem pagas agora, isso iria virar uma bola de neve, que realmente iria se tornar uma coisa impagável. E já é transitado e julgado, de direito realmente, só que aí isso traz um impacto gigantesco, até aumentando a arrecadação, mas a gente aumenta a arrecadação, mas tem contas maiores ainda, e aí eu digo, não é somente precatório, a gente ainda tem as despesas discricionárias e as obrigatórias, aquelas que não tem como mudar. As discricionárias são aí de decisão de cada ministério, de onde colocar o dinheiro para investimentos, desenvolvimento, enfim, mas tem também as despesas obrigatórias, ou seja, são as contas do governo realmente aumentando e a dependência cada vez maior de arrecadação ficando clara diante dessas contas que a gente vem assistindo, ou seja, crescendo. Em comparação com o ano passado, como a gente mostrou ali para vocês, quase 27,5%. É bastante coisa. É claro que a gente sabe que arrecadar é importante, mas o governo vem sempre colocando essa dependência. Vimos a fala do Fernando Haddad, ainda há pouco, né, trazendo essa dependência do Congresso para que consiga arrecadar mais, para conseguir bater ali as contas. Mas se a gente parar para poder pensar em, de repente, ajustar um pouquinho as contas de casa, né? Ou seja, tem tido contas além do precatório, não foi somente isso, mas os precatórios acabaram pesando bastante nesse mês de fevereiro nas contas do governo. Ou seja, por um lado você nos conta que, de fato, né, tem muitos bilhões de reais, acho que foram aproximadamente 60 bilhões pagos de precatório do ano passado e, se eu não me engano, tem mais um restante agora para esse... Exatamente, a gente vai sentir o resquício ainda mais esse outro mês. Mas, mesmo assim, tem o lance das contas de casa, né? Das próprias contas que a Débora elencou aqui pra gente. Vamos falar sobre o aumento do preço dos chocolates. Eu ouvi alguém mais cedo dizer, eu queria lembrar, acho que foi João do áudio, dizer assim, gente, mas nunca tá mais barato, passa ano, entra ano, tá tudo caro. Ô, Débora, pelo amor de Deus, tu batas um papo, por favor, com esse tal desse coelhinho, com quem tu quiseres, meu amor. Não queremos um chocolate hidrogenado custando R$1. Mas queremos um pouquinho mais de qualidade, que não seja tão caro. Que aumento foi esse? Movimenta a economia, sabe? A gente sabe disso, mas esse aumento especificamente dos ovos de Páscoa agora vem por causa da questão também do cacau, que tem disparado e muito, inclusive. Lá fora, e isso tem tornado cada vez mais, cada ano que passa, né? Os ovos de Páscoa cada vez mais caros. Mas ainda assim, mesmo com esses ovos tão mais caros, Elisa, a ideia de que 75% dos brasileiros presenteiem alguém e com ovo de Páscoa. Não mudou, porque esse é um hábito, é um costume que a gente tem muitas vezes, até lá, já desde a infância. Tu vais fazer isso, então? Confesso
confesso que eu não comprei ovo de Páscoa não, porque a dieta tá chamando ali a atenção. Só para saber, só para saber se a gente pode esperar. A dieta, né? Não. Mas tem uma questão muito importante. O comportamento do brasileiro, mesmo diante do preço muito alto do ovo de Páscoa, os brasileiros ainda querem presentear com ovo de Páscoa, mas tem uma faguinha, um espacinho aí de oportunidade para quem quer empreender. Eu vou explicar mais isso aqui na nossa tela. Tem uma mudança, não tem uma mudança de comportamento, tem na verdade um reforço do comportamento do brasileiro nessa Páscoa. Primeiro de tudo, 82% diz que vai comemorar. Isso foi um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva e pela Question Pro, que trouxe aí esse comportamento do brasileiro para essa Páscoa. Todos vão comemorar e muitos deles, a maioria, diz que Páscoa é um momento em família. Então, todos estão prevendo, grande maioria, de estar ali 88% com a família. Aquele almoço de Páscoa, que a gente também já falou bastante por aqui, que esse ano deve estar mais caro, além do ovo de Páscoa. Só que muitos querem manter essa tradição, né? Desde crianças que já têm esse hábito de ganhar ovo de Páscoa, 75% dos brasileiros pretendem dar ovo de Páscoa como presente. Só que olha o que interessante. 76% dos brasileiros dizem que vão optar pelos ovos artesanais. Olha que legal. Ou seja, isso abre aqui uma oportunidade para aquelas empreendedoras, para aquelas pessoas que se dedicam nesse período do ano, aproveitam essa sazonalidade, essa data, para tirar o dinheirinho extra. Inclusive, 18% dos que forem entrevistados dizem que vão se dedicar a produzir ovos de Páscoa para poder vender e aproveitar essa janelinha aqui de oportunidade. Olha o dinheirinho caindo aí na conta, é exatamente isso. A gente sabe que os ovos de Páscoa estão cada vez mais caros, porque o chocolate está mais caro, quase que a gente matou a apresentadora aqui, a âncora, nesse momento, com o dinheiro caindo aqui no estúdio. É que teve barulho de dinheiro, eu falei, onde? Pois é, Elisa, a gente sabe que está mais caro, porque o cacau está mais caro, está em escassez, o produto que vem sendo impactado, as safras vão impactando bastante, só que aí a gente recorre ali a um produto que é feito em casa, gostoso, você dá oportunidade para o pequeno empreendedor, é aquele momento, né, de compartilhar, de família, olha que legal. Mesmo assim, o ovo de Páscoa ainda vai estar presente na mesa dos brasileiros. Sabe o que eu estava lembrando enquanto você falava isso? Eu não sei se você que nos assiste era assim também, que na nossa infância, às vezes as mães faziam, né? Como é que aquela forma do ovo? Exatamente. O chocolate, Isso, aquela forma de plástico. Estou falando do plástico, claro, deve ser um outro material. Desculpe quem trabalha com isso, estou falando equivocadamente. Mas que muita gente cresceu com isso, né? Vendo a família fazer o chocolate, porque era uma maneira de você conseguir fazer menos caro. Exatamente isso. Para conseguir celebrar esse essa vai ser a saída de boa parte ali dos brasileiros, que por um lado dá oportunidade, por outro consegue economizar um tantinho, mas não vai deixar de ter ovo de Páscoa nessa Páscoa. Obrigada, maravilhosa. Até mais.